Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos? Tudo certo? Então vamos lá iniciar a nossa teoria clássica, né? A parte 2 dela, mas como eu disse para vocês, sempre para a gente poder dar uma olhadinha de como está funcionando o nosso ambiente virtual, vamos lá para a nossa semana 4. Se você observar aí, ó, você vai acompanhar comigo na nossa semana 4. O que que nós temos? As instruções para a semana 4 que você deve ficar bem atento, né, observando todas as orientações dadas pelo professor, o fórum de dúvidas, isso daqui é muito importante para vocês acessarem conteúdo da semana 4, que são os slides, aqueles que vocês provavelmente estão com eles abertos aí para acompanhar essa videoaula, ok? É a videoaula que eu vou colocar para vocês, os vídeos complementares. Esse vídeo aqui, ele é extremamente importante porque ele faz uma crítica, é até uma crítica animada do desenho do Pateta, em relação à abordagem clássica. Essa anotação é muito importante você fazer no caderno. A abordagem clássica ela envolve a teoria científica e a teoria clássica, ok? Então a abordagem clássica envolve teoria científica e teoria clássica. Esse é um vídeo que ele é uma crítica muito bem feita aí, animada em relação à abordagem clássica. E aí a gente vai vir para a nossa escolha do grupo para a tarefa, atividade escolha, que é esse ponto de interrogação aí. Vocês vão formar grupos de até 6, se eu não me engano, eu coloquei para vocês, né? Grupos de até 6 pessoas. Para quê? Para você realizar aqui embaixo a sua tarefa. Então aqui em cima é só para vocês escolherem o grupo, né? Tomem cuidado, uma vez escolhido o grupo, você não pode alterar. Então, acho, se eu não me engano, são 7 grupos. Esses grupos vocês vão produzir uma atividade em grupo. O que é atividade? A atividade vocês vão falar, né, da toda a abordagem clássica. E você tem um texto lá de no mínimo 30 linhas, é só seguir as instruções falando sobre a abordagem clássica da administração. Ok? É só vocês observarem, tomem cuidado com as orientações. E aí vocês vão ter também que postar o relatório. Professor, o que é o relatório? Além da atividade, você vai postar mais um relatório. O relatório é para você falar, vocês vão escolher um líder do grupo aí, falar tudo que todos do grupo fizeram. Esse relatório ele é muito importante para saber se o grupo está trabalhando todo unido aí, se todos merecem a mesma pontuação. Então, é muito importante que todos do grupo participem dessa tarefa. Tá ok, pessoal? Então, seguindo as orientações certinhas aí para a gente poder não ter nenhum problema. Vamos começar então a parte 2 da nossa teoria clássica, que é extremamente importante para o nosso aprendizado. E a gente começa aí com as divisões. A gente tem dois tipos de divisão de trabalho. A primeira que a gente vai trabalhar é a divisão vertical do trabalho. A divisão vertical do trabalho ela é muito mais conhecida por todos. A divisão vertical do trabalho, quando eu falo para vocês, ela está muito amparada no que as empresas eram antigamente. E até hoje em dia é um modelo muito adotado. Professor, como assim? É uma coisa antiga? É, a abordagem é antiga, mas infelizmente a gente tem muito. Que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vertical é o que? De cima para baixo. Você tem uma autoridade em cima, todos embaixo precisam responder, porque você tem uma unidade de comando, então tem uma hierarquia, é a pirâmide que a gente fala dentro da administração. Praticamente muita coisa dentro da administração vocês vão estudar em formato de pirâmide. Ou seja, eu tenho uma hierarquia de cima para baixo. Depois a gente vai ver, a figura vai ficar um pouco mais fácil. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho os graus totalmente definido pela autoridade, né? Então, você tem uma linha de comando aí. Diferentemente da próxima abordagem nossa, que é a divisão de trabalho mais horizontal. Professor, como essa divisão de trabalho mais horizontal? Na linha horizontal, você tem todos praticamente nos mesmos níveis. Professor, então a empresa não tem nível? Não seria isso, né? Você tem pessoas que colaboram
com os outros setores, ou seja, os setores eles estão praticamente no mesmo nível, no mesmo patamar. Se você observar aí, na divisão horizontal a gente tem mais aqueles níveis de especialização e os departamentos eles são por área, lembrando as áreas da administração, marketing, financeiro, contabilidade, logística, produção. Então você tem esses setores se ajudando mutuamente para um objetivo maior. Qual que é o objetivo de toda a organização? Se falarmos empresa privada, e quase toda a organização são os lucros. Então, eu não posso ter aquelas que a gente chama picuinhas, né, dentre os setores, que o meu setor é mais importante que o seu. Eu pergunto aos senhores, dentro da administração, qual o setor que é mais importante? Não existe. Os setores, eles têm uma relevância complementar. Todos os setores precisam estar unidos para o bom andamento da administração, para o bom andamento da empresa. E você tem também a parte de departamentalização. A departamentalização nós vamos estudar a fundo um pouco mais para frente. Por enquanto, você pode gravar, a ideia é que você aprenda que existem vários tipos de departamentalização. A empresa departamentalizada por produto, por serviço, por função, por clientes. Então é muito importante que você saiba esses tipos de departamentalização. E agora, mostrando para vocês, se você observar nessa figura do lado esquerdo aí, você tem as hierarquias totalmente definidas. Se você observar, se você traçar aqui, vou tentar fazer aqui um pouco com o mouse, só para você ter uma ideia, você faz um triângulo, ou seja, eu tenho uma hierarquia de cima para baixo. Então você tem uma organização totalmente hierárquica e pré-definida. Na direita é um pouco diferente, Você tem a nossa estrutura horizontal. Aqui é como se fossem as áreas, vai observando, como se fossem as áreas atuando em conjunto para o melhor andamento da empresa, melhor andamento da organização. E aí fala da amplitude de controle. Aonde a amplitude de controle é maior? Aqui, se você observar nas organizações horizontais. Por quê? Aqui você tem, às vezes, o chefe das áreas ou o diretor geral, pode ser até o presidente, tentando comandar todas as áreas de maneiras integradas. Aqui a amplitude de controle é menor. Por exemplo, você tem, digamos aqui, o diretor geral apenas comandando 2 supervisões diárias. Você tem a supervisão financeira, por exemplo, coordenando a área contábil, a área financeira ou a área de comercial, a área de vendas e logística. E aqui vamos colocar a área de gestão, o departamento de supervisão de gestão de pessoas, comandando a área de nosso antigo recursos humanos, gestão de pessoas, folhas de pagamento. Então você tem aqui uma amplitude de controle um pouco menor. Esse está subordinado aqui, esse aqui, e assim por diante. Na direita você tem uma subordinação um pouco maior. E aí a gente parte para alguns princípios da administração de Urwick. Lembrando, esses princípios da administração não tem como você falar qual que é mais importante que o outro. Para o Urwick, toda a administração precisa ter esses 4 princípios. Se ela não tiver, se a empresa não tiver esses 4 princípios, então ela não está pautada nas boas práticas de administração. E o primeiro que o Urwick fala aí é o princípio da especialização, ou seja, cada indivíduo ele vai exercer uma só função. Lembrando, a gente está falando de teorias mais antigas. Hoje em dia, como é que é? Hein? São pessoas exercendo várias funções. Se você já deve ter ouvido falar do trabalhador multifuncional, aquele multitarefa que exerce várias funções ao mesmo tempo. Para o Urwick, não. Aqui você tem uma especialização das funções, como eu falei para você. O princípio da autoridade, que você tem uma linha
de autoridade, uma linha de comando única. A amplitude administrativa, ó, tem a ver com o número de cargo, número, desculpa, de subordinados, aquilo que eu falei com vocês ali atrás, né? Lógico, o número de subordinados ele vai variar conforme a complexidade do cargo. Digamos, você tem uma complexidade de um cargo muito pequena num setor de produção, onde o funcionário, a obrigação dele é simplesmente ele está lá na linha de montagem, lembra do nosso Fordismo, Toyotismo, ele está na linha de montagem, ele precisa de apertar parafuso. Então essa supervisão é uma supervisão um pouco complexa a nível intelectual. Com uma pessoa, às vezes você consegue, né, liderar ou, né, ter um controle em relação a 20, 30, 40 pessoas. Agora imagine um trabalho muito mais intelectual na Google, por exemplo. Na Google você tem um trabalho de desenvolvimento de software, algo muito mais complexo. Às vezes essa única pessoa ela não vai conseguir controlar ou liderar 20, 30, 40 funcionários. Ela vai liderar 5 no máximo, porque o trabalho é muito mais complexo. E por fim você tem o princípio da definição aí. Lógico, tudo deve estar previamente definido. Se você observar esse princípio da definição, é o que a gente fala muito dentro da administração. São as normativas, as legalidades, tudo dentro da lei, tudo normatizado em regulamentos, em regimentos internos. E aí a gente parte para a nossa crítica. Pessoal, as críticas, né, da teoria clássica, as apreciações críticas, aí está escrito para você no slide teoria clássica, mas a apreciação crítica é da abordagem clássica como um todo. Ou seja, eu tenho uma apreciação crítica tanto da teoria clássica quanto da teoria científica. Essa abordagem crítica vale para as duas, tá, pessoal? Tomar cuidado com isso daí. E a primeira aí que você tem princípios muito rígidos, né? Tudo é muito truncado que a gente fala dentro da abordagem clássica, nada muda, não é flexível. Como assim não vai ter flexibilidade? E o indivíduo? Ah, é porque o indivíduo não está trabalhando bem, que ele é um péssimo trabalhador. Será? Será que esse indivíduo não está com algum problema psicológico ou está passando por um momento difícil, tanto socialmente quanto de adaptação no trabalho? Isso a gente vai ver na nossa próxima teoria. Então, essa é uma crítica aí, né? A outra crítica que você tem aí é a abordagem normativa e prescritiva quanto às regras do jogo. Ou seja, nada pode mudar. Será que nada pode mudar dentro da administração? Você tem que observar por que é uma crítica. Imagina, né, uma organização totalmente inflexível. E agora com a pandemia que está acontecendo? Como que os trabalhadores? Não, o trabalhador ele tem que ir para o trabalho, sentar na sua estação de trabalho, ou estar dentro do seu setor produtivo e precisa produzir. Não, mas a gente tem uma pandemia. Como é que você vai fazer? Então tem que ter essa flexibilidade. Essa é uma outra crítica em relação à teoria clássica. Para frente a gente observa aí a ausência de trabalhos experimentais. Ou seja, nada foi provado. Pessoal, não tem como você saber alguma coisa, isso dentro de pesquisa, dentro da ciência, se você não identificou. Será que agora está se pesquisando a vacina aí para o coronavírus? Se ela não for testada, não for aprovada, como é que você vai saber se funciona? Estou tentando te dar um exemplo um pouco mais do dia a dia, mas a gente pode voltar em exemplos muito mais factíveis. Por exemplo, um curso, igual o nosso curso aqui, começou com um técnico em administração. Por que começou o técnico em administração? Alguém falou, ah não, ali a gente vai colocar o técnico em administração no IFES e pronto, acabou. Não. Esse curso técnico em administração, hoje tem o agricultura, nós começamos com administração porque teve uma pesquisa para saber a demanda local sobre qual curso seria melhor ser implementado. Ou seja, o que eu estou falando? Então, não dá para ficar com esse enfoque de não ter pesquisa experimental dentro de uma teoria. Essa teoria é um pouco ultrapassada, mas lembrando, essa é a primeira.
ela foi uma das mais importantes para a administração, porque foi a primeira. Lógico que vai ter crítica, né? Essa é a ideia. Sempre, em toda teoria, nós vamos ter as críticas e vamos evoluir para a nossa próxima teoria. Continuando as nossas críticas da abordagem clássica, é muito racional, né? A verdade é absoluta, a gente não tem verdade absoluta, a gente sabe disso. Né? Mas para a teoria clássica, sim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funcionário, você é pago para trabalhar, não para pensar. Então são verdades muito absolutas. A teoria da máquina, né? Que a gente já falou tanto aí, a falta, tem aquela ausência daquele aspecto intelectual no indivíduo. Né? Então essas são algumas das apreciações críticas que a gente tem, se você observar, né, teoria da máquina, ela praticamente domina a abordagem clássica. E agora, né, assim a gente termina. Lembrando, professor, mas a abordagem clássica tem tanta crítica assim? Todas as teorias existem críticas para que seja evoluído, senão nós não chegaríamos hoje nas abordagens digitais que nós temos dentro da administração. Ok? Mas foi extremamente importante, porque foi a primeira teoria, né? A primeira abordagem. Lembrando, a abordagem clássica, teoria científica e teoria clássica. Foi a primeira abordagem que nós tivemos, as primeiras teorias construídas dentro da administração. E só para lembrar para vocês, sempre participar dos fóruns, né? Interagir com os seus colegas de turma e fazer as atividades dentro do prazo. Isso é muito melhor para o seu aprendizado, você tende a aprender muito mais, né? Lembrando sempre de assistir os vídeos, fazer as suas anotações. Essa videoaula está para vocês tanto no ambiente acadêmico quanto no meu canal no YouTube. Então não deixem de assistir para melhor aprendizado de vocês. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma excelente quinzena aí e voltamos na nossa próxima quinzena. Um grande abraço.